Olá, eu sou Noemi Carneiro, esse é o canal Amor à Palavra. Chegamos ao fim hoje da primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios e vamos ver neste último capítulo agora os conselhos finais que Paulo vai trazer para essa igreja. Diz assim o verso 1: quanto à coleta para o povo de Deus, façam como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia, de acordo com a sua renda, reservando-a para que não seja preciso fazer coletas quando eu chegar. Bem, Paulo ia visitá-los e disse que eles já preparassem, então, essa oferta. Eles estavam preparando essa oferta para ajudar os irmãos lá de Jerusalém, que estavam passando por muitas dificuldades. Paulo também ia para Jerusalém, ia levar essa oferta que seria recolhida aqui nessa igreja. Paulo mostra aqui a importância da solidariedade. Como a solidariedade ajuda aqueles que estão necessitados deve ser uma marca do cristão. Você precisa olhar ao seu redor, ver pessoas que precisam de ajuda e estender a mão nos momentos de lutas e dificuldades. Paulo está fazendo isso aqui com a própria família de Deus e é o que nós devemos fazer também. Olharmos ao redor e verificar como família que somos aqueles que precisam de ajuda. O verso 3 diz: então, quando eu chegar, entregarei cartas de recomendação aos homens que vocês aprovarem e os mandarei para Jerusalém com a oferta de vocês. As ofertas seriam enviadas, então, através de irmãos lá para Jerusalém. Se me parecer conveniente ir também, eles me acompanharão. Verso 5: depois de passar pela Macedônia, irei visitá-los, já que passarei por lá. Talvez eu permaneça com vocês durante algum tempo, ou até mesmo passe um inverno com vocês, para que me ajudem na viagem aonde quer que eu vá. Verso 7. Desta vez, não quero apenas vê-los e fazer uma visita de passagem rápida, né? Eu espero ficar algum tempo com vocês, se o Senhor permitir. Olha, Paulo tinha um amor tão grande por aqueles irmãos, Paulo sempre queria estar com eles. O evangelismo era a marca do apóstolo Paulo e ele tinha desejo de ficar ali com aqueles irmãos, passar um tempo maior ali, e nós sabemos que o objetivo de Paulo era pregar e deixar aqueles crentes bem fortes na fé. Verso 8 diz: mas permanecerei em Éfeso até o Pentecoste. Paulo está fazendo um resumo dos lugares onde ele estava, onde ele passaria e o que ele faria. O verso 9 ele explica: porque se abriu para mim uma porta ampla e promissora, e há muitos adversários. Todos nós sabemos que por onde Paulo passava, ele encontrava muita pedreira, muito obstáculo, muitos adversários, muitos homens maus que sempre o perseguiam. Então, ele diz: está abrindo uma porta, né? Mas ele sabia já das dificuldades que ele enfrentaria. O verso 10 ele diz: se Timóteo for, tomem providências para que ele não tenha nada que temer enquanto estiver com vocês, pois ele trabalha na obra do Senhor, assim como eu. Portanto, ninguém o despreze. Ajudem-no a prosseguir viagem em paz, para que ele possa voltar a mim. Eu o estou esperando juntamente com os irmãos. Olha, Timóteo era muito jovem e Paulo então está orientando aqueles irmãos que o acolhessem, que não desprezassem só porque ele era mais jovem. Paulo está explicando que ele era um excelente companheiro de Paulo nas viagens e um pregador do evangelho. Então, Paulo dá uma orientação aqui para aquela igreja e para as nossas igrejas hoje, que os jovens devem ter espaço
na pregação do Evangelho, devem ter espaço e serem muito bem acolhidos pela igreja. Verso 12 diz: quanto ao irmão Apolo, insisti que fosse visitar vocês juntamente com os irmãos. Ele não quis, de modo nenhum, ir agora, mas irá quando tiver boa oportunidade. Ele sempre cita esse pregador eloquente da palavra, o grande Apolo. E o verso 13, ele faz uma orientação. Estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes. Conselhos, né? Para que eles fossem vigilantes, que se portassem com dignidade, que usassem a prática de acolhimento, de fortalecimento uns dos outros. Sempre Paulo está fazendo essas advertências, mas este versículo temos que refletir muito nele, para sermos vigilantes, para não nos afastarmos do Senhor, mantermos a nossa chama, a nossa fé sempre firme, a chama do Evangelho acesa e ardendo no nosso coração. Sermos homens de coragem para enfrentar as lutas, as dificuldades do dia a dia e não desistir de forma alguma. E sermos fortes diante dos embates, diante das dificuldades da vida. E portar-se dignamente do Evangelho. O cristão carrega a marca de Cristo, portanto, ele deve portar-se com dignidade, porque carrega no seu coração as marcas de Jesus. E esse conselho de fortalecimento uns dos outros é muito bom. Quando você vê né, um irmão sofrendo, né, com alguma dificuldade, você deve fortalecer. Use essa prática de fortalecimento daqueles que estão abatidos, tristes, enlutados, com problemas e dificuldades. É muito importante que cada irmão tenha esse papel de erguer, de fortalecer, de ser suporte na vida uns dos outros. E o verso 14, que lindo, nem precisa de explicação. Façam tudo com amor. Tudo que vier nas tuas mãos para fazer, faz com amor. Tudo, tudo, tudo. Na sua casa, nos relacionamentos, na igreja do Senhor. Tudo que te vier às mãos para fazer, faça com amor. O verso 15, vocês sabem que os da casa de Estéfanas foram o primeiro fruto da Acaia e que eles têm se dedicado ao serviço dos santos. Recomendo-lhes, irmãos, que se submetam a pessoas como eles e a todos que cooperem e trabalham conosco. Alegrei-me com a vinda de Estéfanas, Fortunato e Acaico, porque eles supriram o que estava faltando da parte de vocês. Que ele está aqui falando a respeito de sujeição, de respeito uns aos outros. Que os irmãos, eles respeitem aqueles que eram líderes, mas aqueles líderes que de fato se sujeitam a Deus. Então, Paulo, esses homens que ele cita aqui, eram servos do Senhor. O verso 18 ele diz: eles trouxeram alívio ao meu espírito e ao de vocês também. Valorizem homens como estes. Olha que apelo. O apelo é para que a igreja valorize aqueles que de fato e de verdade pregam o Evangelho, vivem o Evangelho, estendem a mão ao aflito e ao necessitado. Aqueles que pregam a palavra de Deus, que usam a palavra de Deus para que vidas sejam salvas. E agora ele vai dizer: as igrejas da província da Ásia enviam-lhe saudações. Áquila e Priscila os saúdam afetuosamente no Senhor. E também a igreja que se reúne na casa deles. Citando aqui aqueles irmãos que em outros lugares também eram servos do Senhor. Verso 20, todos os irmãos daqui lhe enviam saudações. Saúdem-se uns aos outros com ósculo santo, com um beijo santo. Sejam educados, né? Paulo está dizendo. Se amem de verdade, de fato e de verdade, não com falsidade.
Verso 21, eu, Paulo, escrevi essa saudação de próprio punho. Se alguém não ama o Senhor, seja amaldiçoado, seja anátema. E ele clama, vem, Senhor Jesus. Essa é a nossa oração. Verso 23 diz, a graça do Senhor Jesus seja com vocês. Recebam o amor que tenho por todos vocês em Cristo Jesus. Amém. Olha que linda a finalização dessa carta. Ele termina a carta falando de amor, do amor de Deus derramado, porque era com esse amor que ele amava tanto aquela igreja cheia de defeitos, com contendas, mas muito amada de Deus, por isso amada do apóstolo Paulo também. Por isso Deus escolheu Paulo para falar para essa igreja, a fim de ajudá-los no crescimento. Essa igreja, nós vimos aqui durante esses 16 capítulos que ela enfrentou problemas, né? Enfrentou atitudes, pessoas com atitudes reprováveis diante do Senhor, mas Paulo nunca abandonou essa igreja. Ele amou essa igreja. Ele foi firme com ela, repreendeu, mas não se afastou. Permaneceu ao lado daqueles irmãos, mostrando seu carinho. E tiramos lições preciosas, assim nós precisamos ser também. Apesar dos defeitos, das falhas. Por quê? Porque somos seres humanos, mas somos amados do Senhor. A igreja é amada. Vamos aprender com Paulo a amar. E agora vamos iniciar a nossa segunda carta, a segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Deus te abençoe e que você tenha no seu coração um desejo ardente de conhecer mais o Senhor através da sua palavra. Deus te abençoe.